New Scanner, passando quem? Ao teclado. Foco. Tá no meu celular. Depois em cima da classe Scanner, vou rodar o Next. Então, primeira coisa, né? Next Line. Esse método me retorna uma string, então string data digitada. Mas é dentro da classe. Ah, depois eu vejo. Então, tava em dúvida. É dentro da classe. Beleza. Calma. Isso aqui vai ter que estar dentro de um loop, porque o loop vai ter que receber várias datas. É isso. Começo o loop, vou ter que ter uma variável boolean para controlar esse loop. Boolean fica a dica. Fecho aqui. While, enquanto fica for verdadeiro, continua no loop. Beleza. Eu não preciso ficar definindo a classe Scanner toda vez em cada loop. Então vou tirar ela para fora e só vou usar ela dentro do loop. Vou tirar a minha classe de string para fora e só vou usar ela dentro do loop. Aqui no celular acho que tá puxando. Não é? A gente tava O cara digitou uma data. Vou ter que ver se ele me digitou alguma coisa primeiro. Data digitada. Então eu vejo, se a data for igual a null, quer dizer que o método nextLine não me retornou nada. Primeira validação que eu vou fazer. System.out.println digite novamente. Novamente ele escreveu errado. Continue para voltar para o início do loop. Fecha o if. Aqui eu deveria ter colocado um ponto vírgula e ter pedido para ele ter digitado Um número. o texto. Digite A data. a data. Só. Dia, mês e ano. Depois que eu sei que a data não é nula, que o cara digitou, eu tenho que validar se não é o 9 para sair. O X. X? É, X. If data digitada ponto equals igual a X. Break. Vou fazer alguma coisa. Ao invés de usar o equals para comparar no if, eu vou usar o equals ignore case, que daí tanto faz se o cara digitar X maiúsculo ou X minúsculo, ele já vai tratar os dois. Dentro do if, o que eu vou fazer? Vou mandar imprimir a minha lista do tipo data. Imprime lista data do tipo date. E em seguida, imprime lista data string. Ou eu poderia fazer diferente, eu poderia ter feito imprime lista passando a minha lista. Eu acho que fica mais bem feito. Eu faço um método só para fazer a impressão. Imprime lista passando primeiro a lista de string e depois eu imprimo passando a lista Data. de date. Eu não tenho esses objetos ainda. Opa, então eu vou ter que criar eles. Isso. Venho aqui em cima, defino minha lista do tipo string
o nome lista de string, recebe new array list, que é do tipo string. Mesma coisa para o outro objeto. Ctrl Shift O para organizar os imports. Ele está me perguntando aqui se é qual classe lista eu quero usar. Eu vou usar do Java Util. Beleza, já resolveu. Nos dois ele vai receber string? Nas duas listas? Não. Desculpe, não entendi. Nas duas listas ele vai receber string A ou array pergunta list? dele foi, as duas listas vai receber string? Não, uma vai receber data. Eu escrevi errado aqui. Obrigado pela correção. Uma é do tipo data. Também me pediu para organizar os imports. Ctrl Shift O para organizar. Eu quero a data do tipo Java Util. Beleza. Aqui é data. Aqui é data. Ganhando tempo pra você. Aqui. E se ele fizer isso, eu tenho que sair. Então fica, recebe new boolean false. E encerra o sistema. Ok? Aham. Se o que o cara digitar for diferente de X, o que a gente faz? Diferente de X, mas se for outra letra? Se ele digitou, o que ele faz se não for X? Volta. Ele vai voltar, Vai voltar e pedindo começar outra de data. Vou validar se o que ele digitou primeiro é uma data. Então, vou validar se é uma data. If is data. Por quê? Porque o cara acabou de digitar aqui em cima. Data digitada. Se não for uma data, o que eu faço? Pede pra ele mandar uma Mesma data. coisa que está aqui, ó. É. Na verdade, isso, O é isso mesmo. novamente ali é errado. Tio. Se a data for válida, o que a gente deve fazer? Adicionar na lista. Adicionar. Lista. String. O que eu vou adicionar? A data digitada. State. Mesma coisa. Tá conseguindo ver? E vou subir no loop lá em cima. Ok? Tem uns pontos verdes ali. Falta a gente implementar o método imprimeLista, que passa uma string como parâmetro, o método imprimeLista, que passa uma data como parâmetro, o método isData, e o método adicionar a lista string e o método adicionar a lista de data. Vamos ver o que ele me diz aqui do ladinho. Ó. O método imprimeLista passando uma lista não está definido. Se eu clicar com o botão esquerdo, o botão normal, ele às vezes aparece algumas coisas para mim, do tipo, cria um método para mim. Eu vou criar. Eu gosto de usar a ferramenta aqui, ó. Já veio para cá a estrutura do método que eu vou usar. Já que eu sei que a ferramenta faz isso para mim, vou criar todos eles. Assim, qual que é? Todos. String. Todos. Lista, string. O pessoal Não, acompanhou lista isso que eu data. fiz agora por último ou não? Não. Vou fazer de novo. Lista data. Aqui. Não é string, é data. Pessoal, vocês concordam comigo que essa sequência aqui de receber o dado, validar se o que veio não é nulo, depois validar se não é saída, depois validar se não é uma data, se não for uma data adicionar nas listas, e se não for isso sair, a lógica do sistema da forma como eu imaginei aqui resolveria, não resolveria? É. Falta eu implementar esses métodos aqui, porque eu não fiz eles ainda.
O que eu expliquei foi o seguinte. Aí. Se eu vier aqui do ladinho, Ó, no xizinho do erro que deu, Imprime lista. ele me avisa o que está acontecendo. Sempre quando tem um erro, aqui do lado diz o que está acontecendo. O método imprime lista, passando Clica. uma lista do tipo de Create strings, não está definido na classe main.data. agora faz isso lá de cima. Então, esse é o erro que está dando aí. A gente não implementou esse método até agora. Então, o que a gente vai, a ferramenta pode me ajudar? Se eu clicar com o botão normal do mouse, não com o botão esquerdo, o botão normal, ele me adiciona aqui duas opções. Renomear o arquivo, não quero renomear arquivo nenhum, ou criar o método imprime lista. Eu quero criar, é isso mesmo que eu quero fazer. Então eu escolho ele aqui, venho com o mouse e escolho. 2 cliques. O que acontece? Aqui embaixo, ele já criou para mim o método. Deixa eu erguer um pouco isso aqui. Tem que fazer o adicionar lista também. A ferramenta criou aqui para mim o método. Ela sabe que o método não retorna nada, então é void. Ela criou como private, porque todo método que a ferramenta for criar, ela vai entender que é um método fechado, que não é para ninguém de fora ver. E a estática aqui, por causa daquele exemplo antigo que eu expliquei para vocês, está rodando dentro do main. O nome do método imprime lista, passando uma lista de strings. E o nome do parâmetro que ele está passando é lista string. E está aqui um comentário do tipo to do, que eu expliquei para vocês, avisando que eu preciso fazer alguma coisa. Comentários do tipo to do são para lembrar vocês que precisam implementar alguma coisa ali que não está pronta. Ok? Como usar a ferramenta nesse aspecto? Você criou aqui em cima a data digital? Vou fazer a mesma coisa para os outros métodos que faltam. Ah, tira o string da frente aqui. Que ele Cria o já criou lá. método. O scanner- Inclusive, aqui do o lado scanner ele já também. diz o que ele vai fazer. Ó. Aí. Ele diz o que e aonde. É bem interessante, ele já mostra previamente o que vai acontecer. Esse imprime lista aqui. Então eu crio o método isData, ou criado pode lá ser embaixo. valida data, como vocês preferirem. É um Eu só, preferi imprimir. isData. Está aqui. Não, deixa dois. E eu adiciono a lista também. Os dates também. E eu adiciono a lista da data também. Então criei o corpo de todos os métodos. Aqui esse imprime lista aqui. Cria o método dele também. No método novo é só ficar separando os diferentes. É que um tá como string e outro tá como date. Sim. Ele não tá Tem que criar os dois métodos. diferente. Aqui, cara. Aqui ele não está entendendo a assinatura porque eu estou passando duas coisas diferentes. Eu estou passando uma lista de data e uma lista de string, mas ambos são listas. É. E o nome do método é o mesmo. Então vamos fazer um só. Vamos fazer só o de data, o de string não vamos fazer aqui. Depois eu explico por quê. Lá de cima também. Não, pra baixo. Pode usar outro nome, mas a minha ideia não é usar outro nome. Eu quero usar o mesmo para mostrar para vocês. É o imprime, né? Não é o adicional. Não, eu imprimo. Então, esse aqui eu não vou fazer. Ok. Deixa quieto ele ali. Lista. String. Este aqui. É. Adiciona. Adicionar lista string lá também. Adicionar também pode tirar, né? Qual? Adicionar lista string. Não, deixa lá. Deixa lá que a gente vai usar. A gente vai fazer esse método aqui. Mas por enquanto eu não quero ainda explicar para vocês. Comenta tudo. Ok, está pronto. Tá nesse Só aqui falta faz. fazer as validações. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos adicionar a lista de data. Como é que eu adiciono a lista de data Esse foi o aqui, primeiro que ele fez, se adicionar. meu objeto está aqui, dentro do método main? Ele vai enxergar Vai. como? Eu estou no método main e quero que o método lá de baixo, o outro método, enxergue essa variável. Tá estático. Como é que eu faço? Tá. Escopo de variável, pessoal. Variáveis que estão dentro do método
pertence ao método. Variáveis que estão dentro do loop, criadas dentro do loop, pertencem ao loop. Variáveis que são criadas dentro do if, pertencem ao if. Então, se eu quero que esta variável, esse objeto aqui, que é do tipo lista de strings, seja visto por outro método, significa que ou ele é um objeto da classe, e toda a classe precisa ver ele, ou eu passo ele como parâmetro para o método. Eu posso passar como parâmetro toda vez ele para o método. Então nós vamos fazer as duas formas, cada um com uma lista para vocês entenderem. A primeira é, eu vou transformar essa lista num objeto da classe, um atributo da classe, e a outra eu vou passar como parâmetro para o método para que o método trate o conteúdo da variável lá. Você fez aqui, cara. Ok? Eu vou fazer das duas formas para exemplificar só, pessoal. Beleza? Alguma dúvida em relação a isso que eu falei agora? Então vamos lá. A primeira eu vou tirar daqui e vou colocar na classe. Faz aí. Não. E vou tirar a definição dela daqui. A segunda eu vou deixar criada aqui e vou passar como parâmetro na classe. Como é que eu... Opa! Tem que ser estático porque é usado no método main. Lista de data. A gente estava implementando o método adicionar a lista. Então aqui eu vou passar, mas era de data, né? Eu vou passar o que? Eu vou passar uma lista de objeto do tipo data e eu vou chamar esse parâmetro de lista date. E aí aqui eu preciso passar a variável como parâmetro. Então são duas formas diferentes de programar, só isso que eu queria mostrar. Uma lista eu estou definindo lá na classe, como atributo da classe, e a outra eu estou passando como parâmetro para o método. O método vai receber a data e vai adicionar nessa lista. Ok? Vamos fazer aqui. Então, é bem isso que eu falei, é tão simples quanto. Pega a lista que está recebendo como parâmetro e dá um ADD. ADD do quê? Data digitada. Da data digitada. Só que a data digitada não é do tipo data. Certo? Ou errado? Certo. String. Então, ela é string. E eu quero que ela seja do tipo data. Então, eu vou ter que criar um objeto aqui dentro do tipo data, recebe new data, passando a data digitada para criar o objeto do tipo data. E aí eu adiciono a data. Ok? O outro método para adicionar é mais simples ainda, porque o atributo é da classe, então eu não preciso pegar ele como parâmetro e eu dou ADD, por ele ser string, eu atribuo direto, não preciso converter, não preciso fazer nada. Porque a gente já validou lá fora que estava tudo certo com ele. Ok, pessoal? Ele ficou arriscado para mim aqui, ó. É. O que ele está avisando lá? É deprecate. O construtor da classe data passando string está depreciado. O que significa um código depreciado? Significa que logo esse código nas próximas versões vai deixar de existir. Então o Java, ele avisa com bastante antecedência que códigos vão deixar de existir. Tem códigos que estão depreciados desde a versão 1.3 que até agora não saíram. Mas tem código que saiu. Tem código que quando foi da versão 3 para a versão 5 sumiu. Não tem mais na versão 5. Dá erro de compilação. Aí tem que mexer no código para poder ajustar um upgrade de versão. Nós vamos continuar usando ele aqui.
Até porque eu quero mostrar para vocês que códigos depreciados funcionam. Ok? Professor, mas isso a gente vai aprender a usar a calendar, que é o jeito mais Não sei. atual de usar. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei o que o Baracho montou no esquema de data lá. É a gente está sendo usada para trabalhar isso, né? Para lá, para onde? Sua dúvida está aparecendo. Tá lá. Só que. Obrigada. List date. Pessoal, entenderam por que eu fiz dois métodos, um passando o parâmetro e outro não? É list ou lista? Ok? Vocês entenderam por que eu extraí em métodos e não fiz um linguição lá no meio? Porque são comportamentos. Tem o comportamento de imprimir. Eu poderia ter tirado inclusive o for que recebe o dado e ter feito um método recebe dado do cliente. Lembra aquele que a gente fez lá no utilitário, que era externo? Podia ter copiado aquele cara e usado aqui. Ia ser muito mais rápido. Era só dar o util.receber do teclado e estava pronto. Fiz questão de repetir para vocês que vários colegas não conseguiram nem esse começo engrenar. Então, a ideia, pessoal, é ainda a gente hoje criar alguma coisa. Oi? Vamos continuar. Só volta ali em cima um pouquinho, senhor. Quando você tirou a lista string da. Jogou na main lá. É, tirou do. Aqui em cima eu tirei a definição daqui e defini ela na classe. Veio estático list string. Ela é estática porque eu estou rodando dentro do main. Atributos para serem usados na classe main e métodos precisam ser estáticos. Beleza? Quem? Tá. Daí aqui. Então fala. Ali tem list. Eu não coloquei, tipo, coloquei como parâmetro lá no meu adicionar lista date, por exemplo. Não coloquei nenhum parâmetro lá para passar para o meu método. Tipo aí, o professor colocou ali no adicionar lista date, data digitada, lista date, em cima. Ali no adicionar lista date, não no método, aí. Eu não coloquei nada. E eu consegui criar o método lá embaixo. Sim, mas a pergunta pessoal, a pergunta que o colega fez foi: eu criei um método adicionar lista Date. date, Isso aqui não passa nada nele. só que ele não tem nenhum atributo passando como no método. Como é que ele faz para resolver isso? Ele precisa passar pelo menos a string para ser adicionado. Tava a data digital lá, só que agora Então, precisa ter pelo menos a string. Aqui eu passei a lista também porque eu não tirei ela para fora, não transformei como atributo de classe. Aqui, a lista é um atributo da classe, então eu não precisei passar. Ok? Deixa list. Quem disse não? Você sobe ali um pouquinho de novo, professor. Por favor. Quem conseguiu fazer os dois métodos, esses dois aqui, adicionar, comparando, passando a lista e adicionar sem passar a lista? eu fiz passando as duas. Foi? Eu fiz passando as duas, mas num jeito só. Tá, mas você entendeu o outro jeito? Mais ou menos. Mas eu E aqui? preferi fazer do outro jeito. Vamos em frente. Ele falou que Podemos continuar, pessoal? É, tá dando linhas. Só lá em cima, professor, só volta um pouquinho lá que eu não consegui definir o Já vou passar no código. private ali. Mas é Então, pessoal, faltou implementar dois métodos. O primeiro vai validar a data
e o formato dela, que a gente precisa validar a data e o formato. E o segundo vai imprimir a lista de datas. Ok? Eu vou copiar no pendrive, porque senão só eu vou fazer exercício. Vocês vão implementar, vão tirar as dúvidas do que foi feito ali e vão implementar esses dois métodos.